Clube de Leitura 11. Livro 1 Coríntios. Vocês não sabem? Capítulo 4. Tema desta semana: o casamento na vida da igreja. Parte 2. Meta de hoje: leitura das páginas 57 a 59. O casamento na vida da igreja. Concluiremos o capítulo 7 de 1 Coríntios com algumas considerações sobre o casamento na vida da igreja, que, conforme temos visto, é um tema bastante complexo e abrangente. Neste capítulo, veremos alguns princípios do matrimônio na igreja, a questão da união civil, o aperfeiçoamento de líderes para auxiliar os filhos de Deus quanto ao casamento, o objetivo do casamento e o fato de a abordagem do apóstolo Paulo ter se tornado parte crucial do ensinamento dos apóstolos. Hoje em dia, existem muitos conceitos errados sobre o casamento, em grande parte devido às falhas dos líderes nas igrejas. Se você quer ser um líder, precisa conhecer a Bíblia. Com respeito ao casamento, a Bíblia é muito clara. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículos do 10 ao 11, vemos que a mulher não deve se separar do marido e que o marido não deve se apartar de sua mulher. A palavra de Deus tem um padrão que devemos seguir, analisando cada caso separadamente. O princípio geral é: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus 19:6. Vimos no capítulo anterior 3 situações em que poderá haver separação de acordo com a palavra de Deus: o falecimento de um dos cônjuges, Romanos 7, do 2 ao 3 e 1 Coríntios 7:39. Em caso de adultério, Mateus capítulo 5, versículo 32 e Mateus 19, 9. E quando um dos cônjuges, sendo incrédulo, pedir o divórcio, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Vivemos em um mundo extremamente complicado, onde há, por exemplo, relatos de violência doméstica em que maridos chegam a agredir física e psicologicamente as esposas e vice-versa. Às vezes, a violência é tão forte que a pessoa agredida corre o risco de vida. Se ocorrer esse tipo de situação na igreja, os irmãos responsáveis precisam se prostrar diante do Senhor e orar, pedindo sua sabedoria para lidar com a situação. Cremos que após receber o tratamento adequado, o agressor pode ser curado e voltar a ter uma vida normal com seu cônjuge. Perceba que estamos lidando com uma situação complexa que envolve pessoas, as quais têm sentimentos, sensibilidade e estão vulneráveis. Que nós, em especial, os líderes das igrejas, possamos levar tudo diante do Senhor para que Ele nos dê sabedoria para tratar cada situação. Um exemplo de seguir a direção do Espírito. O caso das filhas de Zelofeade, em Números 27, do 1 ao 7, mostra a necessidade de seguir a direção do Espírito ao lidar com situações problemáticas. Nessa passagem, vemos uma situação inédita. Zelofeade, da tribo de Manassés, teve 4 filhas e nenhum filho. De acordo com a lei, cada família de Israel, exceto os levitas, tinha uma herança que era transmitida ao filho varão, o qual levaria adiante o nome da família. Quando Zelofeade faleceu, suas filhas, que eram casadas com homens de outras tribos, ficaram sem herança por causa da lei. A herança passaria para outras tribos, e seu nome seria eliminado do meio da família. Elas, então, levaram essa questão até Moisés, dizendo-lhes que o pai
nunca se havia rebelado contra o Senhor e que seu nome não deveria ser retirado do meio da sua família, mesmo que não tivesse filhos homens. Assim, elas pediram a possessão da herança. Versículos do 2 ao 4. Moisés não aplica a lei, mas busca o Senhor. Moisés poderia simplesmente aplicar a lei e resolver a questão, dizendo que elas não teriam herança e ponto final. Mas em vez disso, o que ele fez? Ele imediatamente levou a questão ao Senhor, o qual atendeu o pedido das filhas de Zelofeade por achá-lo justo e permitiu que recebesse sua parte da herança. A partir daí, esse direito foi estabelecido como norma a ser aplicada em casos semelhantes entre os filhos de Israel. Versículos do 5 ao 11. Nosso Deus é justo e amoroso. Ele abriu uma exceção. A partir daquele momento, se uma família não tivesse filhos homens, as filhas poderiam ficar com herança. Esse é o primeiro caso de jurisprudência na Bíblia. Portanto, ao lidar com os diversos problemas relacionados ao casamento na igreja, devemos, por um lado, conhecer a palavra de Deus, seus princípios básicos, e, por outro, atentar para a peculiaridade de cada situação, para os fatos que envolvem os casais nos diversos conflitos conjugais. Os líderes precisam buscar essa sabedoria diante do Senhor. As situações hoje em dia são ainda mais complexas do que na época de Paulo. Em sua epístola aos Coríntios, ele respondeu várias questões relacionadas ao casamento. Neste capítulo, iremos abordar casos que não estão representados na Bíblia. Antes, porém, faremos uma breve revisão dos princípios básicos com respeito ao casamento, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 7.